A estreia do Santos no Campeonato Brasileiro não foi boa. Não só pelo fato dele tomar a virada do Vasco jogando fora de casa, mas simplesmente porque o Santos conseguiu perder para o óbvio. Todo mundo sabe como é que funcionam as jogadas ofensivas do Vasco e o Santos parece que não estudou direito o adversário. Tem alguma coisa boa que a gente possa tirar dessa derrota e quais os principais alertas que ficam pro Pedro Caixinha? Vamos falar sobre isso, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais, eu conto com você. O Santos ele enfrentou um Vasco de uma mobilização um pouco diferente. Por quê? É o Vasco treinado pelo Fábio Carille. E o Fábio Carille, para quem não se lembra, ele foi técnico do Santos ano passado, ele foi campeão com o Santos na Série B, mas tinha um gostinho diferente nessa partida, que visto não era uma revanche, mas sim como uma prova de: "Olha só, eu vou enfrentar vocês, eu vou querer ganhar de vocês", por conta do que aconteceu ano passado. O Santos ele tinha um time considerado muito melhor do que os outros na Série B, e o Santos ele conseguiu ter o seu pior aproveitamento dentre todos os times que foram campeões da Série B, desde quando a Série B foi modelada para os pontos corridos. Então o Santos ele teve o pior aproveitamento. E muito se batia no Carille. Muito teve críticas em cima dele porque ele não conseguiu extrair o melhor dos atletas, fazendo com que o Santos não sobrasse na Série B, mas que subisse com uma certa tranquilidade. O Santos ele subiu apenas na penúltima rodada. Subiu como campeão também, digamos assim. Então teve muitas críticas. E a relação dele com a torcida já estava completamente desgastada. E agora, sendo o técnico do Vasco, ele tem um motivo para conseguir mostrar o seguinte: olha só, eu vou conseguir ganhar de vocês. Então tinha todo um ambiente voltado para São Januário, junto com isso a volta da organizada do Vasco, que estava punida há 12 anos, e aí criou-se um caldeirão, criou-se um verdadeiro caldeirão ali em São Januário, correspondendo à atuação que teve parte do momento do time do Vasco. Então o Santos ele entrou no jogo e o que se esperava? Ontem eu gravei um vídeo falando que campeonato brasileiro não é campeonato estadual, que a pegada tem que ser diferente e que o nível técnico sobe por mais que você acredite que aquele time que você está enfrentando seja limitado. Como, por exemplo, o caso do Vasco. O Vasco, se você for pegar todos os influenciadores, analistas vascaínos, eles entendem que o time é limitado. Porém, não é um time para brigar, para não cair. É um time para brigar ali para o meio de tabela. Mas se tratando de Campeonato Brasileiro, você precisa entender isso e encarar com muita seriedade. Foi isso que aconteceu nos primeiros 45 minutos, se a gente for pegar. O Vasco ele foi para cima. O Vasco ele teve mais posse, ele tinha um domínio territorial, mas ele não conseguia machucar de fato o goleiro Gabriel Brazão, porque a defesa do Santos estava bem postada. O Santos que sem Neymar e sem Soteldo, ele entrou a campo com Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Zé Ivaldo Escobar, Bom Tempo João Schmidt, Roleiser, Barreal, Guilherme e Tiquinho. Eu acredito que todo torcedor do Santos que olhou essa escalação, ele pensou: cara, esse é o time ideal sem o Neymar e seu Soteldo. De fato, era esse o time. Mas para mim, o que surpreendeu foi o fato do Santos tomar 62% de posse de bola do Vasco. Por mais que eu tenha falado que Brasileirão não é igual ao estadual, você olha a qualidade individual do Santos e você vê que ele tem time para manter mais a posse de bola. E visivelmente o Santos esperou o Vasco. Apesar disso, o Vasco não conseguiu machucar o Santos. Pelo contrário, o Santos ele conseguia atrair o Vasco para um determinado lado do campo, depois inverter a posse de bola através de um cruzamento para pegar alguém livre. Esse alguém livre, ora era o Roleiser, ora era o JP Sherman, ou às vezes até o Gabriel Bom Tempo. E aí o Santos ele conseguia finalizar. No alvo? Não, mas ele conseguia chegar com perigo, tá? Então estava dando para ver que o Santos ele ia explorar cada vez mais o contra-ataque invertendo suas jogadas. O que acontece? O Santos ele não estava conseguindo encaixar direito a sua marcação sob pressão, só que no desenrolar da partida, o Vasco começando a ser cada vez mais ansioso, começando a apresentar um pouco as suas dificuldades que o time estava apresentando. O Vasco ele erra uma saída de bola ali com o Paulinho, se eu não me engano. A bola soma no Tiquinho Soares, ele toca pro Barreal, que encobre o goleiro do Jardim. Ali estava dando um recado muito claro: olha, se o Santos ele tiver um pouco mais de ímpeto para conseguir roubar a bola e aproveitar os erros da saída de bola do Vasco,
ele consegue levar a partida, tá. Só que, por mais que o Santos ele venha com uma estratégia defensiva, é um erro, na minha opinião, e aí como um amante de futebol, e principalmente como futebol ofensivo que eu gosto, ficar deixando demais o adversário com a posse de bola. A gente sabe que o Vasco ele tem alguns jogadores que conseguem reter isso, como o próprio Felipe Coutinho, tá. Então, por mais que você tenha um adversário movido, tendo mobilizado ali em São Januário, o Santos ele conseguiria prender um pouco mais. Ele recuperava a bola no campo de defesa e despachava para o campo de ataque. Deixava no chutão. Claramente o time ele estava sendo pressionado também. Mas para mim, tendo um pouco mais de calma e observando que você tem uma saída de bola um pouco melhor, porque o Santos ele tem uma saída de bola mais qualificada, acionando principalmente o João Schmidt, que precisa ser esse cara que faça ligações, ele não conseguia. E a marcação do Vasco subia, também méritos do adversário, que fazia com que o Santos chutasse muito a bola. E aí o Santos não conseguia reter. Era nítido, e eu assistindo o jogo ali na hora, era nítido que o Santos estava pedindo uma hora para o Vasco conseguir fazer o seu gol. E o Vasco, ele consegue chegar de uma forma em que todo torcedor vascaíno acredita que eles saibam que isso acontece. Que é todo o ataque do Vasco condicionado por conta de um cara, Pablo Verratti. O Verratti, acontece o seguinte, ele é um jogador muito esforçado, ele é um jogador que tem, pra mim, eu acho que o melhor cabeceio do futebol brasileiro é o dele, tá. O fato dele receber o cruzamento e cabecear a bola, ele é o que tem de melhor, tá. Só que infelizmente com a bola no pé, ele não apresenta tanto essa qualidade quanto ele tem de bolas cabeçados. E aí você vê que o Vasco ele não consegue puxar contra-ataque, ele precisa chegar de uma maneira um pouco mais lenta para chegar na linha de fundo e cruzar, para aproveitar o bom daquilo, a qualidade que tem o seu centroavante. E era nítido que o Vasco na segunda etapa, ele ia conseguir isso. O Santos termina a primeira etapa, vencei. Foi feita algumas alterações, o Vasco conseguiu chegar na linha de fundo. O Nuno Moreira, muito esforçado também, consegue. O Vasco ele atrai de uma saída de jogo errada do Guilherme, e a gente já vai falar disso, inclusive. A bola sobe, o Vasco inverte a jogada, faz o cruzamento, o Verratti para de cabeça, ele toca, que foi uma cabeçada que foi um toque, para o Moreira empatar. E depois, com o desenrolar da partida, o Payet, que entrou no lugar do Felipe Coutinho, bate a falta e o Verratti ficou parado praticamente. Eu digo parado porque ele não conseguiu, ele não precisou nem pular para conseguir cabecear. Ele dá 2 passos, simplesmente ele ganha da defesa do Santos, ele faz, o segundo gol. Que antes disso, ele já dá uma cabeçada que o goleiro Gabriel Brazão, ele faz uma defesa absurda, para mim até o momento a melhor defesa do campeonato. Ou seja, o Gabriel Brazão já tinha aparecido para evitar com que o Santos, ele sofresse o gol. Mas foi um segundo tempo muito mais lá e cá. Por quê? Porque o Santos ele tem as suas escapadas, ele tem chance de fazer o segundo gol. Com o Tiquinho Soares, com o David Washington e inclusive também com o próprio Gabriel Tempo que ele bate a bola, né, desvia ali no defensor do Vasco. O que que a gente pode tirar disso? O Santos ele perdeu para o óbvio, que o Vasco ele tem a sua melhor jogada e as suas praticamente únicas jogadas, que são cruzamentos para o Verratti. Quando você tem um cara que tem a melhor estatística de cabeceio do Brasil, você precisa marcar esse cara. O Verratti ficou livre em 3 oportunidades. Uma que ele deu assistência, o gol, e a outra cabeçada que o Gabriel Brazão defendeu. O Santos não conseguiu marcar. Marcando o Verratti, mesmo o Santos tendo menos posse de bola, a tendência seria que ele vencesse. E não aconteceu. O Santos um pouco lento na sua marcação, pressão, não tão eficiente. Ele consegue, através de um erro de passe do Paulinho, que dá a bola para o Tiquinho Soares conseguir tocar para o Barreal, mas de resto o Santos não conseguiu fazer uma marcação-pressão eficiente também. E aí precisa tomar esse cuidado, porque como eu já disse várias vezes, o brasileiro não é um estadual. Não é como você enfrentar a Inter de Limeira, ou você enfrentar o Oeste, sabe? E você vai ter essas chances o tempo todo, e o time adversário não vai ter qualidade suficiente de te machucar. O Santos ele vai sofrer isso também. O Santos ele é um time
que eu não concordo com o que falam que o Santos tem um time para cair. Ele não tem um time para cair. Ele tem bons jogadores, como por exemplo o Roleiser. Bom jogador. O Barreal, jogador esforçado. O João Schmidt é muito bom. A dupla de zaga é muito boa, na minha opinião. O Gil Zé Ivaldo. Só que precisou ter um pouco mais de atenção, porque você tem a única jogada do adversário que estava escancarada na sua frente. E aí cabe ao Pedro Caixinha ajustar esse time. O Santos ele teve vários dias devido à pausa da data FIFA e o fato dele ser eliminado na semifinal do Campeonato Paulista. O Santos tem um time interessante. É claro que com a volta do Neymar você vai voltar à mobilização, etc. Só que tem alguns jogadores também que precisam ser criticados, como por exemplo o senhor Guilherme. O Guilherme ontem não fez nada, ele não conseguiu fazer nada. E aí eu discordo, tem muita gente que fica falando, o Guilherme tá se achando. Não, não é que ele tá se achando. Ele teve números muito bons e ele se mostrou ser um jogador fundamental para a equipe do Santos. É fato que desde a vinda do Neymar, ele caiu de produção. E isso é verdade. Só que o Santos ele tem um time interessante para conseguir ser ajustado e brigar ali por uma sétima, oitava vaga de Libertadores. Ainda está no início do campeonato, ele pode ajustar esses defeitos, para mim, o Pedro Caixinha, mas ele precisa mostrar isso e, infelizmente, precisa mostrar isso rápido. Tem que aproveitar que o Santos ele não está na Libertadores na Sul-Americana para treinar isso. Porque se o Santos ficar dando espaço, como deu para melhor tipo de jogada do Vasco, outros times que vão enfrentar o Santos também vão mostrar esse tipo de situação. Como, por exemplo, o Santos vai enfrentar na próxima rodada o Bahia na Vila Belmiro. Não é garantia de que o Santos vai ganhar, porque o Bahia é um time bem treinado. Então, quais as ferramentas que o Pedro Caixinha vai mostrar? Precisa mostrar resultado. É rápido, porque o Campeonato Brasileiro ele não permite com que você erre, de fato. O time precisa ter uma solução, porque o elenco do Santos não é ruim, ele só está um pouco desajustado, na minha opinião. Quero saber o que é que você acha. Se você chegou até o final do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.